amigos, boa noite a todos. Estamos aqui neste momento iniciando a nossa palestra do tratamento espiritual da quarta-feira. Eu me chamo Genima, sou trabalhadora da Casa Espírita Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo e nós convidamos você que fez a triagem na segunda-feira e também você que tem interesse em assistir, em saber um pouco mais sobre o tema mediunidade. Nós vamos estudar hoje a aula 3 da mediunidade, dando sequência ao nosso ciclo de estudos, né? E agora eu peço a vocês que possam desligar os aparelhos celulares, que possam nesse momento pegar um copo com água ou uma garrafa, colocar próximo, né, ao local onde você está nos assistindo nesse momento da palestra, porque essa água será fluidificada e vamos nos preparar nesse momento para fazer a nossa prece inicial de abertura das nossas atividades da noite. Então vamos nesse instante fechar os nossos olhos, serenando os nossos corações, acalmando a nossa mente, mentalizando a figura doce e meiga do Mestre Jesus, governador deste orbe planetário, a figura de Ismael, que zela por todas as circunstâncias desse planeta, e vamos rogar ao Mestre Jesus que possa derramar uma chuva de bênçãos sobre este planeta nesse instante, como um chuvisco de paz, apaziguando todos os corações da humanidade nesses dias de incertezas. Mestre amado Jesus, ainda não temos condição de entender os teus desígnios, Senhor, mas sabemos que são desígnios de amor e necessários para a evolução do nosso planeta. Pedimos que encha o nosso coração, Senhor, de paz, de tranquilidade, de esperança e confiança em dias melhores. Pedimos à equipe espiritual, Senhor, da nossa casa espírita, que envolva todos aqueles que nos assistem nesse instante e também os que não assistem. Esteja conosco, conduzindo o nosso estudo desta noite, Mestre Jesus, em sintonia contigo e com a espiritualidade amiga. Em teu nome, Senhor, nós iniciamos o nosso estudo, dizendo graças a Deus e que assim seja. Bom, pessoal, como eu havia falado a vocês, nós estamos na aula 3 e o tema que nós estamos estudando no tratamento da quarta-feira é mediunidade. Relembrando um pouco que na aula 1, o que nós estudamos na aula 1 foi sobre o mundo espiritual, onde a primeira pergunta que é colocada para nós nessa aula é: ocupam os espíritos algum lugar do espaço? E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, ele responde que eles estão em todos os lugares, estão entre nós, estão do nosso lado. Nessa aula também nós falamos sobre o que é a mediunidade. E o nosso irmão que proferiu a palestra colocou muito bem, dizendo que mediunidade é um dom de Deus, inerente a todos, e é uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados ou o mundo terrestre. E que todos, qualquer um, aquele que é dotado de um pouco mais de sensibilidade ou não, ele é caracterizado como médium. Na aula 2, nós estudamos um pouquinho sobre pensamento, porque o pensamento, a mente, ela é a base de todo o processo de intercâmbio entre esses dois mundos. E nós falamos também sobre sintonia, nós falamos também sobre emissões mentais, né? E hoje nós vamos tratar sobre o tema Jesus e a mediunidade. Então eu convido vocês agora nesse instante a estudar principalmente o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então o que nós vamos ver agora? Ele coloca para nós sobre a loucura, sobre as dificuldades que muitos atentam ou entendem que traz quando nós trabalhamos a mediunidade. E aí ele vai responder para nós sobre isso, né? Se existe desequilíbrio por aquele que
que está desenvolvendo a mediunidade, então nós vamos ver o que ele fala para nós. Loucura, dificuldades financeiras estão associadas à prática mediúnica. As disposições pessoais para os desequilíbrios são inatas ao homem, que neles estão em germe. Desse modo, é destituído de realidade o conceito que se vulgariza entre os desconhecedores do espiritismo e, por extensão, da mediunidade, que o exercício dessa predisposição leva o seu possuidor à desarmonia mental ou propicia-lhe má sorte, desconcertos sociais e econômicos. Então, o que o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, fala para nós? Que essa colocação de muitos que desconhecem a mediunidade, não conhecem a doutrina espírita, ela é errônea. Né? E ela é muitas vezes, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, não estudou Kardec, ela se vulgariza no meio da sociedade. E aqui ele coloca que não há comunicação, né? Não há uma predisposição dessa desarmonia. Por quê? Porque as viciações estão instaladas no ser humano, em nós. Não foi a mediunidade que trouxe isso, né? E sim as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Nós sabemos que nosso espírito é um espírito eterno, viajor de encarnações e encarnações. E nesta vida ele é o que ele angariou em inúmeras encarnações passadas. Então ele traz também todas as virtudes, como também todas as viciações que ele angariou. Então é justamente esse germe que ele coloca aqui. Não é a predisposição mediúnica que atrai loucura ou desequilíbrio, ou dificuldade financeira ou qualquer outra situação negativa. É justamente essa predisposição que nós temos enquanto espírito eterno. Características essenciais ao bom servidor na mediunidade. Né? Então aqui é listado para nós a importância que é daqueles que possuem esse dom. Na realidade, todos nós possuímos. Em um grau maior, alguns em grau maior, outros em graus menores. E necessariamente ele não é uma predisposição dos espíritas. Qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer credo, ela possui essa sensibilidade mediúnica. E aqui ele fala da importância da gente servir, é um dom de Deus, que Deus nos deu essa possibilidade de auxílio ao próximo. E ele traz para nós aqui a importância dela ser disciplinada, né? Dela ser humilde, natural e espontânea, do servidor, né? Ser humilde, natural e espontâneo. Nosso exemplo maior, quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O médium exemplar para nós, né? Renúncia às glórias humanas, né? Um servidor incansável. Nós sabemos vários exemplos durante a humanidade. Eu acabei de ler uma biografia rápida de Dr. Bezerra de Menezes, né? Um grande médium homeopata, de Chico Xavier, tantos eles. Nós temos muitos exemplos aí de histórias que renunciaram às glórias humanas. Ação no bem, a prática da caridade nos mobiliza o sentimento. Quando nós vemos a dor do próximo, nós compreendemos o quanto nós podemos ajudar e o quanto muitas vezes a nossa dor é ínfima, é muito pequena perto da dor do outro. Né? E é justamente nessa ação, indo de encontro ao infortúnio oculto, que nós conseguimos entender e burilar e adquirir as virtudes excelsas que chegam mais próximo ao Mestre Jesus. Mediunidade gratuita, é um dom de Deus, de graça, receber de graça também nós temos que dar. Então ele coloca para nós que a gente é um dom que é para ser beneficiado a todos, em benefício de todos, desculpa. Honradez é uma predisposição honrosa para nós, é uma oportunidade de nós crescermos e evoluirmos muito mais rápido, mas depende de todo esse trabalho que é feito pela nossa, por nós, né, pela nossa vontade, né? Seriedade moral.
a importância da nossa reforma íntima, né? Como eu falei a vocês, nós somos espíritos eternos e a doutrina espírita, o principal princípio dela é justamente o da reencarnação, e encarnamos várias e várias vezes, adquirimos virtudes, né? Saímos vitoriosos, outras saímos derrotados, né? E essa seriedade vem dessa importância que nós precisamos dar, desse burilamento, da reforma íntima, nossa transformação no campo moral, né? De buscar isso incessantemente. Renúncia aos destaques pessoais, né? Porque nós entendemos que um grande escolho do médium é a vaidade, né? Então é extremamente perigoso, né, esse vício. E nós temos, inclusive, muitos exemplos, né, na nossa sociedade. Existe necessidade do estudo antes da prática mediúnica. Então, muitos de nós nos colocamos à disposição do desenvolvimento mediúnico, né? E o Kardec coloca para nós a importância de nós não irmos de encontro ao fenômeno espírita sem ter o conhecimento deste fenômeno. Por isso tem o Livro dos Médiuns, que é o terceiro livro, se eu não me engano, na sequência do lançamento de Kardec, quando ele lançou, né, os seus livros, né, a partir de 1857, quando veio o primeiro livro dos Espíritos, né, a importância de a gente não se lançar às questões do fenômeno mediúnico sem ser conhecedor, sem estudar sobre isso, né? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Quem traz essa mensagem é Emmanuel, no livro Consolador, que era justamente o espírito que conduzia as tarefas do nosso Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. Então ele fala aí que existe esse fantasma, né, do personalismo, né, da questão da exaltação da personalidade. Então, por isso que ele coloca a importância do estudo para aquele que se candidata à mediunidade séria, né, voltada para o auxílio ao próximo. O melhor método de ensino espírita consiste em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Então, é o que nós estávamos falando sobre os fenômenos, né? Se nós formos olhar quando surgiu a doutrina espírita, lá em 1800, das mesas girantes, então existia muito misticismo, né? Não existia ainda a razão, porque a ciência ainda não estava atrelada. Naquele instante era necessário chamar atenção para o fenômeno mediúnico. Mas hoje nós estamos no século, em 2020, né? E hoje nós já temos a ciência consolidada dentro da doutrina espírita. Ela não é só ciência, filosofia também, religião. E daí a importância da gente saber exatamente o que é que nós estamos fazendo nas atividades mediúnicas, né, que são realizadas dentro de um centro espírita. O estudo doutrinário. Então, como a gente estava falando, as obras de Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, né, o primeiro livro lançado foi o Livro dos Espíritos, né, logo em seguida veio o Livro dos Médiuns, né, isso. Aí veio, acho que o que é Espiritismo e o Evangelho, né, desculpa, o Marcos está me corrigindo aqui. Veio o Evangelho, e aí veio a seguir o que é Espiritismo, Céu e Inferno, Obras Póstumas, né. São vários da cadeia, da série de Kardec, que deu toda a base para a gente, o Pentateuco, isso que ele estava lembrando, né? E que nos dá a condição de entender essa questão da mediunidade, né? Então, o estudo doutrinário estimula a criação de um estado íntimo otimista, equaciona os problemas afligentes que cedem lugar à confiança na fatalidade do bem, que a todos se destina. Olha que interessante que ele coloca, fatalidade do bem. Isso quer dizer que todos nós estamos
fadados à felicidade, à perfeição, a chegar próximo a Cristo à medida que nós burilamos o nosso ser. E a possibilidade de desenvolvimento mediúnico, ela nos dá essa condição de forma mais acelerada, de nós conseguirmos entender os problemas da vida, né? As situações conflituosas, as tempestades que acontecem em nossa sociedade e mesmo dentro de nós, né? E nos dá, olha o que ele coloca, um estado íntimo de otimismo, porque sabe da necessidade desses momentos, né, tumultuosos, porque entende que é necessário esse momento de confusão para que depois consiga se renovar, né, no conhecimento e assim vencer todas as barreiras e as dificuldades que nos são colocadas muitas vezes da nossa solicitação antes da encarnação. Origina-se aí a autoconfiança, com o consequente libertar-se das preocupações exageradas e da valorização de insignificâncias que se responsabilizam por muitas aflições. Então, quando nós estamos neste processo de educação mediúnica, numa escola séria de desenvolvimento mediúnico, nós vemos espíritos sofredores e nós conseguimos nos colocar em uma situação de compreensão divina, de entender que nós estamos aqui de passagem, que nós não podemos perder tempo por insignificâncias, por pequeninices de desavenças, de discussões. Não há tempo a se perder, né? Deus tem pressa, Jesus tem pressa do serviço bem feito, precisa de colaboradores, de irmãos como você que nos assiste, como nós, de boa vontade, né, nesse momento. E para isso nós convidamos, quando nós encerramos um ciclo de estudos no tratamento da quarta-feira, nós convidamos todos a conhecer a nossa escola de estudos espíritas. São os cursos regulares do Espiritismo que a nossa Casa Espírita oferece a você. Talvez quem mora em Várzea Grande é melhor, mas nós temos alunos de Cuiabá também, que está conosco. E o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, a gente entende, eu tenho essa sensibilidade, você está nos assistindo, percebe que tem essa sensibilidade. Ah, que sensibilidade, eu sinto arrepios, eu sinto uma impressão, eu sonho, enfim. São várias situações que a gente pode entender que é sensibilidade mediúnica, né? E nesses cursos nós estudamos o que é mediunidade, o que é espírito, o que é Deus, né? O que é mundos habitados, né? Inúmeras situações que nos levam à compreensão. Jesus e mediunidade, como nós falamos, Jesus é o nosso maior exemplo de médium que nós podemos trazer para todos, né? E Joana de Angelis, nesse livro Estudos Espíritas, ela traz essa mensagem. A gente já está no fim aqui da nossa aula. O exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Então ela coloca que é justamente ao contrário. Muitos irmãos avisados acham que traz desequilíbrio desenvolver mediunidade. É justamente ao contrário. Olha o que ela coloca. Celeiro de bênçãos, semeador, saúde espiritual. Olha o tanto de benefício que é essa educação mediúnica, né? E Manuel Filomeno de Miranda traz essa mensagem para nós. Jesus, que na Terra exerceu a função de médium de Deus, e com seu pensamento mantinha constante identificação, jamais se escusava de atender à infelicidade e ao sofrimento de qualquer procedência. Enfim, atendeu aos enfermos do corpo e da alma, que somos quase todos nós, e que tanto tempo após a sua estada em nosso meio, prossegue
sem nos abandonar por um momento sequer. Olha que mensagem para a gente encerrar o nosso estudo maravilhoso. Ele está conosco, Ele não nos abandona, né? Nós entendemos que Ele é o nosso norte. Olha, médium de Deus, né? Ele está conosco nos atendendo, é um exemplo. Atendeu todos os enfermos do corpo e da alma. Estava sempre disponível ao sofrimento, quem quer que seja. Né? Um exemplo a ser seguido. Né? Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. Então, muitas vezes nós estamos em casa e sabemos que temos essa possibilidade, esse dom conosco, e nós estamos aí, parados, estagnados. É hora de ir ao encontro dos infortúnios, meu irmão. É hora do trabalho. Né? Jesus nos chama, precisa de apóstolos que cumpram o seu legado, né? Dão prosseguimento ao seu legado. A mediunidade com Jesus liberta, edifica e promove moralmente o homem. Olha o que ele faz, promove moralmente, desenvolve as potencialidades ali adormecidas que a gente nem sabe que tem, desperta os germes de virtudes adormecidas. Muitos de nós estamos sofrendo, a mediunidade atormentada, foi trabalhado no tema 2, mediunidade atormentada, porque mediunidade é muito ruim, é isso e aquilo. Muitas vezes, porque nós estamos ali sem a prática da caridade. Jesus vem nos chamar a ser esse médium. E olha o que ele coloca, ele promove o homem. Então nós estamos perdendo tempo, aquele que acha que não pode ser um bom servidor. Todos nós podemos, né? Mediunidade com Jesus é a porta de intercâmbio com o mundo espiritual, trazendo à humanidade sofredora a chuva de bênçãos que os benfeitores proporcionam aos seus tutelados. Bezerra de Menezes, garimpeiros ali. Esse é outro médium que eu chorei, estava no domingo de manhã chorando, meu esposo me perguntou, por que você está chorando? Eu falei, estou lendo o último capítulo do livro aqui, que é o momento do desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Ele ficou 4 meses prostrado, paralisado na cama, só mexia os olhos azuis. E numa casa paupérrima, sua família passando fome, médico, jornalista, militar, foi político e morreu paupérrimo. Qualquer moeda que tinha na mão dele, alguém vinha, batia a sua porta, seu consultório, dizendo que não tinha o que comer, ele dava. Nenhum trocado ficava no seu bolso. E ele morreu, e ele ficou 4 meses recebendo centenas e centenas de pessoas que foram vê-lo no seu leito de morte, se despedindo dele. E eu chorava em frangalhos, chorando porque as pessoas se seguravam, não queriam chorar na frente dele. Né? E muita emoção, né? Ele não podia falar nada. E um médium homeopata, um médium sem um grande espírito, né? Que ajudava, não importava quem, deixava de muitas vezes estar com o celular para ajudar o próximo, o sofredor, a mãezinha, o idoso, ou qualquer um que chegasse até ele. Né? É alguém que eu falo a vocês, vale a pena consultar um livro sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que é também um grande médium e foi aí presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Um grande exemplo para nós. Bom, as terapias preventivas, né? O que nós podemos fazer para a gente se precaver, né? Contra essa questão do desequilíbrio da questão mediúnica, né? A educação, não tem jeito, é a educação mediúnica. O conhecimento do espiritismo propicia os recursos para a educação moral do indivíduo, ensejando-lhe a terapia preventiva contra as obsessões, assim também a cura salutar quando o processo já se encontra instaurado. Emmanuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Por que o conhecimento liberta e dá condição de equilíbrio?
Porque você sabe que muitas vezes esse espírito obsessor ou os desequilíbrios, ele é causado por alguém, por um irmão infeliz, que um dia teve este corpo de carne como nós, mas que hoje não tem, já partiu, está no mundo dos espíritos e que não se preocupou com as questões espirituais aqui, partiu com uma gama de inferioridades e é atraído por pessoas encarnadas que têm as mesmas inferioridades. Então ele se aproxima, causando muitas vezes os desequilíbrios. Quando nós entendemos isso, conhecemos isso, o mecanismo de atuação, que é toda pelo pensamento e emissão mental, nós conseguimos nos precaver através da prece, através da forma íntima, a ação da caridade, o estudo. Por isso que a educação moral do indivíduo é a melhor terapia preventiva. É o estudo da doutrina dos espíritos. Para entender sobre o espiritismo, entender sobre mediunidade, nós precisamos estudar. E é a doutrina espírita que vai poder te auxiliar nesse sentido. Por isso a importância do médium se educar. Então, nesse momento, nós encerramos, né? Nós vamos fazer a nossa prece. Lembrando que a nossa triagem acontece todas as segundas-feiras. Acompanhe nas redes sociais o nosso post, que a nossa coordenadora Maria Angélica recebe via WhatsApp e direciona para um triagista que vai te atender com muito carinho, com muito amor, né? E as palestras, que é um ciclo de 3 palestras que nós colocamos nas redes sociais, a importância. Nesse instante que vocês nos assistem, existe um grupo de médios que está em vibração por vocês, orando, fazendo atividade mediúnica para atender todos que estão em tratamento conosco. Pega o seu copinho de água, que agora a gente vai fazer a nossa prece e pedir os espíritos para fluidificar. Então, mais uma vez, vamos acalmar o nosso coração, respirando lentamente. Vamos mentalizar que Jesus entra no nosso lar, com o seu semblante de paz, com as suas vestes luminosas, entra descalço e vem nos abraçar, entra caminhando, abraçando cada um de nós dentro dos nossos lares, e toda a equipe espiritual, médicos, enfermeiros, atende o medicamento necessário para cada um que nos assiste nesse instante, depositando nessa água o remedinho para curar todas as mazelas no corpinho físico, mas principalmente no campo espiritual, no campo moral, no campo psíquico. Mestre amado Jesus, permita, Senhor, que possamos nesta noite de sono estar contigo, Senhor, compreender um pouco mais do que acontece em nosso planeta e nos dar condição, Senhor, de mantermos o nosso equilíbrio, de mantermos os nossos corações em paz, em tranquilidade, confiando, Senhor, em Ti e nos Teus desígnios. Abençoe a nossa família, todos aqui presentes, encarnados, os que já partiram, todos os espíritos, Senhor Jesus, aqueles que nos amam, aqueles que nos perseguem. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos vizinhos da direita e da esquerda dos fundos. Abençoe nosso ambiente profissional. Enfim, Mestre Jesus, seja a luz em nossas vidas, a iluminar a nossa caminhada. Depositando nessa água o nosso remédio, nós pedimos que continue conosco durante essa noite, para todo sempre. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós encerramos as nossas atividades dessa noite, agradecendo imensamente pela vida e por tudo. Graças a Deus, e que assim seja.